aqui, perfeito. Então, daremos início a mais uma palestra com o palestrante Maurício Lemos Mendes da Silva, e o tema será Agronomia, a profissão que alimenta o mundo. As perguntas podem ser feitas no Q&A e elas serão respondidas ao longo da palestra. Um excelente fórum a todos. Maurício, eu vou lhe passar a palavra. Bom dia, não estou vendo a minha câmera aqui. Agora foi? Não, estou só no modo apresentação. Peraí. Na parte superior, ali à direita, vê se tem alguma coisa a visualizar. Não, tá, já estou vendo aqui. Agora está indo, né? Deixa eu destacar aqui. Agora foi. Isso. Bom dia a todos. É uma honra poder participar de um fórum como esse, para um pessoal diferenciado que está disposto a ouvir sobre essa profissão, uma profissão que me atraiu muito cedo e que eu tenho um prazer muito grande em atuar. Meu nome é Maurício Mendes, eu tenho toda a minha carreira, desde a minha formatura, trabalhando na iniciativa privada, tenho alguma atuação como professor convidado em cursos tanto de marketing como de agronomia, de citricultura principalmente, em cursos de MBA, mas não tenho como base da minha profissão o ensino. Mas fico muito feliz de falar sobre a minha profissão e estou contente de que vocês queiram aprender um pouco sobre o que é a agronomia. E eu vou falar de uma forma mais geral das ciências agrárias, que envolve não só a agronomia, como vocês vão ver. Vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Então, o tema que a gente escolheu, agronomia, profissão que alimenta o mundo. Nós temos muitas outras áreas além dos alimentos, como vocês vão ver, mas basicamente talvez a área mais nobre da nossa profissão seja a alimentação. Como é que surgiu, né, a agronomia e como é que surgiu a profissão? Bom, talvez o cultivo do alimento tenha sido a segunda atividade mais antiga do homem, porque a primeira foi a caça, né, que as pessoas usavam para se alimentar na pré-história, tinham o hábito de caçar, não havia outra forma de se alimentar, de alimentar a sua família. Logo no período neolítico, que é chamada a Idade da Pedra, e entre 10.000 e 4.000 a.C., o homem passou a cultivar algumas plantas. Então, o que a gente chama de domesticar algumas plantas e alguns animais, fazendo algumas criações. E, com isso foi uma fase muito importante da história humana, porque o homem deixou de ser nômade e passou a ficar mais postado em alguns locais, cultivando, no início, muito cedo, trigo, batata, e podendo se alimentar, então, numa mesma região. A profissão em si de agronomia, ela veio muito recentemente
no âmbito histórico, muito recentemente, porque ela veio como profissão mesmo após o desenvolvimento da química. E isso aconteceu no século passado, no início do século passado e um pouco no século XIX. Então, é uma profissão relativamente recente. Nós tivemos fiz uma pesquisa, e o bom de preparar uma aula é que a gente aprende junto com vocês. A mais antiga escola da Europa é uma escola em Készfley, na Hungria, que foi fundada em 1796. Ela tinha o objetivo de ensinar os agricultores e fazendeiros e trocar informações a respeito dos cultivos. A primeira em língua inglesa foi a Royal Agricultural University, que é a RAU, na Inglaterra, em 1845, então bem depois daquela da Hungria. Nos Estados Unidos, a primeira escola foi no Maine, que está no cinturão agrícola importante dos Estados Unidos, em 1821. No Brasil, a escola mais antiga é uma escola na Bahia, que hoje é a Universidade Federal, chamada o campus de Cruz das Almas. A segunda escola veio no Rio Grande do Sul, foi inaugurada, fundada no Rio Grande do Sul, que é a Escola de Pelotas, também hoje uma federal. E a Exalc, que é talvez não, é a escola com melhor ranqueada, ou mais bem ranqueada das escolas brasileiras, que foi fundada em 1901. Essa escola é a escola onde eu me formei, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Ela foi fundada em 1901. Bom, a agricultura ela tem uma importância muito grande, naturalmente, no mundo todo, já que ela é responsável pela produção de alimentos. E, portanto, a fome ou a saciedade das populações, a necessidade das populações de alimento está muito relacionada à sua capacidade de produzir alimentos. Até meados do século passado, os países basicamente produziam e consumiam o seu próprio alimento. Vocês devem imaginar que alguns países têm uma dificuldade muito grande de produção, seja porque são países muito frios, com invernos e até primaveras e outonos muito frios, com pouca janela de clima para a produção agrícola. E esses países, então, são países importadores de alimentos. Então, toda a Europa do Norte, boa parte da Ásia, incluindo o Japão, boa parte da China, da Rússia, tem áreas muito geladas ou inóspitas, ou são locais de clima ou terrenos que são muito difíceis de fazer o cultivo do alimento. Então, com o passar dos tempos, e agora, mais recentemente, na nossa história recente, os países, então, partilham nos seus comércios exteriores os produtos. Então, alguns países são vocacionados para a produção agrícola, outros não, e, portanto, os países que não são vocacionados são países compradores de alimentos.
O Brasil está entre esses países, entre os países mais importantes na produção de alimentos. O Brasil, em termos de cereais, de grãos, só perde para os Estados Unidos em produção e é hoje o principal exportador de alimentos do mundo. O nosso país, vocês vão ver a seguir, é o principal produtor em boa parte das commodities agrícolas, como nós chamamos os grãos que são, ou os produtos que são exportados. A agricultura está muito ligada à pobreza ou à fome, como eu disse. De 1970 para cá, muitos desenvolvimentos foram conseguidos do ponto de vista tecnológico que fizeram com que países de extrema pobreza, principalmente países africanos e boa parte de países da Ásia, que tivessem maior disponibilidade de alimentos, fazendo com isso com que se diminuísse muito a quantidade de pessoas abaixo da linha de pobreza e da fome no mundo. Então, nosso setor tem uma responsabilidade muito grande no sentido de alimentar as populações. E a gente sabe também que, historicamente, principalmente na Idade Média, até tempos anteriores à Idade Média, a falta de alimento ou a frustração de safras, principalmente na época por questões climáticas, geravam muita fome e guerra entre os povos. Então, a agricultura, a produção de alimentos, a abundância dos alimentos para as populações sempre foi um aspecto muito importante do ponto de vista econômico e também político para os países. Para dar uma ideia para vocês, a maioria de vocês mora em grandes cidades, principalmente São Paulo. O mundo não foi sempre um mundo urbano, como é hoje. Se vocês olharem para esse gráfico, existe em 1950, a população urbana era menor do que a população rural. Havia em torno de 1 bilhão de pessoas nas cidades e quase 2 bilhões de pessoas no campo. Depois, ao longo do tempo, isso foi mudando, houve um êxodo muito grande da população rural e em 2010, mais ou menos, entre 2005 e 2010, houve uma equivalência entre as pessoas que moravam no campo e nas cidades, e hoje nós temos uma diminuição da população rural e um aumento da população urbana. A China foi responsável, nesses últimos 20 anos, a China tem um pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, cerca de 600 milhões de pessoas da China migraram do campo, onde viviam, para as cidades. Isso fez com que o consumo, de uma forma geral, dos chineses aumentasse muito, principalmente de alimentos e de commodities para a construção civil. O Brasil foi beneficiado, foi um dos países beneficiados por esse crescimento chinês, porque passou a vender muito minério de ferro para a China e muitas commodities agrícolas.
principalmente soja, mas também milho e outras commodities. Quer dizer, à medida que as pessoas saem da região urbana, elas deixam de produzir alimentos que normalmente produziam pelo menos para a sua autossuficiência e passam a consumir alimentos até numa quantidade maior nas cidades e dependem, então, de quem ficou na área rural, no campo, para que produzam os alimentos que serão consumidos nas cidades. Então, esse gráfico seguinte mostra o que aconteceu nesses anos todos. A área utilizada pela agropecuária no mundo todo é de cerca de 5 bilhões de hectares, ela praticamente não cresceu. Ela expandiu cerca de 11% nos últimos 50 anos, enquanto que a população urbana aumentou. E se a gente olhar para a relação de hectares, né, de áreas onde são produzidos alimentos, versus os habitantes urbanos, nós tínhamos, em 1960, era necessário 4 hectares e meio para cada pessoa que está na cidade, enquanto que hoje cerca de 1,5 hectare é suficiente para alimentar cada pessoa. Isso se deve à grande evolução tecnológica que ocorreu nesses últimos anos, principalmente no que a gente chama, né, que os historiadores chamam da Revolução Verde. Esse é um ponto importante. A Revolução Verde foi uma revolução que está muito ligada à evolução da tecnologia, principalmente da tecnologia na área química. Então, com o advento de fertilizantes mais adequados à produção agrícola, com o advento dos defensivos, que são os remédios que cuidam das pragas e doenças das principais culturas, e com o advento do melhor conhecimento genético, que fez com que plantas mais adaptadas pudessem ser replicadas, reproduzidas e plantadas ao longo do mundo todo. Então, o grande salto que a área agronômica deu foi a partir da década de 50, quando houve o início da Revolução Verde e se conseguiu produzir muito mais alimento numa mesma área. Então, uma eficiência agrícola, uma eficiência tecnológica que gerou uma maior produtividade. Produtividade é um conceito que a gente usa na agricultura ou na pecuária, que é a produção, uma determinada produção por área. No caso do Brasil, por hectare. No caso dos americanos, por acre. Ok? Se vocês tiverem alguma pergunta ao longo da apresentação, podem ficar à vontade para fazê-las. Bom, a vocação do Brasil para o agro é uma questão histórica, né? Na carta que o Dom Manuel, que Pero Vaz de Caminha enviou para o então rei português Dom Manuel, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, ele dizia que nesse lugar que ele encontrou, as terras eram férteis e que, em se plantando, tudo dá, ou tudo daria, né?
tem muita água, tem muito solo bom e que os ares, o clima eram muito favoráveis à produção agrícola. Então, a gente tem essa vocação há muito tempo. Qual que é a importância que o agronegócio tem para o Brasil? Essa é uma questão que eu acho bastante relevante para a gente pensar, porque o que ocorre? É importante, quando se vai definir a profissão que se vai escolher, se essa profissão está num contexto interessante do ponto de vista de um setor onde o país em que você vive seja um setor pujante. É o caso da agricultura, da pecuária, daquilo que hoje se convencionou chamar de agronegócio. Nós temos o agronegócio no Brasil é responsável por praticamente 21%, 22%, talvez esse ano de 2020, com toda essa crise que a pandemia trouxe, talvez até maior do que 22%, o agronegócio tem como participação do PIB brasileiro. Portanto, de toda a riqueza que o país produz, praticamente um quarto dessa riqueza ela é trazida, né, é gerada pelo agronegócio, tanto no setor de insumos, como no setor da produção no campo, como no setor da agroindústria, que é a indústria que processa os alimentos que chegam até as nossas mesas, e também o setor de distribuição. Dos empregos, nós geramos praticamente um quinto dos empregos. Então, 20% de todo o emprego gerado no Brasil vem do agronegócio, ou está no agronegócio. E nós somos responsáveis por 43% das exportações brasileiras. Portanto, o Brasil tem uma situação confortável do ponto de vista de reserva cambial, de reserva de dinheiro, de dólar, para poder gastar nessas emergências, como é o caso desse ano, devido ao agronegócio, que é superavitário do ponto de vista de exportação. A gente exporta mais do que importa. Daniel, eu não estou conseguindo acessar aqui. Se eventualmente tiver alguma pergunta, você me passa. Surgiu agora uma pergunta da Alicia. Como e por que você decidiu que queria seguir a profissão? Bom, eu não sei se é o momento ainda de falar sobre isso. Eu queria, Alicia, eu comecei muito... Essa vocação nasceu em mim muito cedo. Eu morava na cidade, não morava em sítio nem nada, eu morava na cidade, e por uma coincidência muito grande, veio estudar na minha escola, na época, no ensino fundamental ainda, um amigo que se tornou meu amigo e que é meu amigo até hoje. Na época nós tínhamos 10, 11 anos, alguma coisa assim, e o avô dele tinha uma fazenda perto da cidade que eu morava, no interior de São Paulo. E eu passei a ir todo final de semana para a fazenda do avô. E me apaixonei pela atividade. Primeiro, não tinha noção do que era ser agrônomo, mas me apaixonei pela atividade. O avô dele, um senhor que se chamava João Senna, ele era uma pessoa que trazia as primeiras tecnologias para o Brasil. Na época, inseminação artificial em gado leiteiro. Ele trabalhava com irrigação já há bastante tempo. Ele tinha pomares de laranja maravilhosos, era exportador de laranja. Então, eu me apaixonei muito cedo.
Antes mesmo de entrar na faculdade, eu fiz alguns cursos de especialização na Casa da Agricultura que tinha na minha cidade, para tentar já entender um pouco sobre o negócio, sobre agronomia. Então, em mim, aconteceu muito cedo, e depois eu fui ver a amplitude que a profissão tem, né? Eu escolhi por um motivo, quase um desejo, né? Quase que uma vocação, mas percebi depois que a profissão poderia me dar uma série de frentes de trabalho, de realizações, que eu vou contar um pouquinho mais para frente para vocês. Tá bom? Maurício, o senhor tirou compartilhamento de propósito, certo? Não. Não? Que ele saiu. Se quiser Tá, compartilhar de novo. vou compartilhar. Enquanto isso, tem uma outra pergunta também aqui da Gabriela. Eu queria saber como seria o dia... Ela deu bom dia antes, né? Eu queria saber como seria o dia a dia de um agrônomo e se é possível morar fora com essa profissão. Daniela, né? Morar fora... Da Gabriela. Eu imagino que seria morar fora do Brasil. Bom, depende muito, Daniela, da área que você escolher dentro da agronomia, né? O dia a dia, por exemplo, de alguém que trabalha no campo, é um dia a dia que começa muito cedo, faz com que a gente deva estar no campo para acompanhar as atividades bem cedo, e normalmente volta para casa cedo também com o pôr do sol. Isso não quer dizer que termina os trabalhos quando a gente chega em casa, porque a função do agrônomo nessa área de produção, ela é uma função muito de planejamento, muito de gestão. É uma função muito técnica / administrativa. Ele é que vai dar a condução técnica do planejamento das lavouras e das atividades no campo. Agora, se você escolher, por exemplo, ser uma pesquisadora na área do agro, o dia a dia é um pouco diferente. Quer dizer, você vai para a sua instituição de pesquisa, ou mesmo para a sua faculdade, no horário normal de trabalho da cidade, né, em torno de 8, 9 horas, e vai fazer as suas pesquisas em laboratórios, em laboratórios de informática, em laboratórios de química, em laboratórios de biologia, em laboratórios de fitopatologia. E então, como vocês vão ver, como você, Daniela, vai ver na sequência, existe uma gama muito grande de atividades que são possíveis dentro desse universo do agronegócio. E a sua segunda pergunta, eu respondo com um sim. É possível, sim, morar fora. A grande maioria dos meus colegas que trabalham na área de pesquisa ou mesmo na iniciativa privada foram estudar fora para alguma especialidade específica do setor que eles desejaram, e grande parte deles são convidados a ficar no exterior. O Brasil tem uma reputação muito boa de agrônomos muito bons que são convidados a ficar após cursos que fazem no exterior. Tá? Então, a resposta é sim. Continuando aqui, nós temos como eu disse para vocês, a importância que o Brasil tem para o mundo todo é muito grande. Então, por exemplo, suco de laranja. O Brasil é o primeiro produtor de suco, é o maior produtor de suco de laranja do mundo,
e o maior exportador. Também é o maior produtor de café e é o maior exportador. É o segundo maior produtor de soja. Possivelmente esse ano a gente ultrapassa os Estados Unidos, então nós estamos praticamente à frente dos Estados Unidos já nessa safra, e é o primeiro exportador também de soja. No açúcar, nós somos o primeiro produtor de açúcar do mundo. Alguns anos a Índia passa o Brasil, mas na grande maioria dos anos o Brasil é o primeiro produtor de açúcar e é disparado o primeiro exportador de açúcar do mundo. Carne bovina, nós somos o primeiro país, aqui está errado, não é o segundo, não, nós somos o primeiro país produtor de carne, país comercial. A Índia tem mais gado que o Brasil, mas a Índia tem uma questão religiosa de não se alimentar de gado, então ela não é uma produção comercial maior do que o Brasil é maior. E é o primeiro exportador de carne bovina também. Somos o terceiro produtor de carne de frango do mundo e o primeiro exportador. Em milho, nós somos o terceiro produtor, nós perdemos para Estados Unidos e China, e somos o segundo exportador de milho. E carne suína, nós somos o quarto exportador e o quarto produtor. Então, vocês veem que, além disso, ainda tem a área de celulose, o Brasil é o maior produtor do mundo, madeira reflorestada também, fumo, tabaco, e algumas outras atividades em que o Brasil é importante. O USDA fez uma projeção da produção de alimentos que o mundo precisa para diminuir ainda mais a pobreza e a fome. Nessa projeção, que vai até o ano 2027, o Brasil é o país que tem a maior responsabilidade nesse incremento, nesse aumento. Vocês podem ver, a Rússia, espera-se que a Rússia aumente 7%, espera-se que a Índia, que a China aumente 15%, espera-se que a Europa aumente 12%, espera-se que os Estados Unidos aumente em 10%, que já produz, e do Brasil espera-se que esse aumento seja de 41%. É um aumento bastante significativo, é um desafio muito grande para o Brasil, mas eu tenho certeza que os produtores brasileiros vão conseguir atender essa demanda que o mundo nos fez. Tem uma questão que está toda hora na imprensa e que eu acho que vocês devem acompanhar bastante, que é a questão do agricultor, a agricultura, a pecuária, ela destrói ou ela preserva? A resposta é a agricultura, tanto na agricultura como em qualquer outro setor, existem as pessoas do mal, existem pessoas que não se conduzem, né, de uma forma correta. E essas pessoas, sim, não preservam, destroem. Mas a grande maioria dos produtores preserva. O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de áreas preservadas nas próprias fazendas. A legislação hoje no Brasil é que você tenha que ter no mínimo 20% da sua área, aqui na região sudeste é assim, preservada, de áreas de reservas naturais, reservas legais, no mínimo 20%. No Cerrado, no mínimo 35%. Na Amazônia, no mínimo 80% da área tem que ser preservada. É como se você construísse um prédio de 10 andares e deixasse 2 andares sem comercializar
para uma determinada conservação. Tá? Então, o agricultor, de uma forma geral, preserva. É muito errado generalizar a destruição das florestas, da natureza, e ligar isso ao produtor de pecuário ou agrícola. Ele tem que preservar. Ele tem que preservar as nascentes, senão o gado não bebe água. Ele tem que preservar os rios, senão a irrigação não será de uma água boa. Então, nós temos, o nosso setor tem sim, uma responsabilidade muito grande na preservação da natureza. Se a gente olhar os números no Brasil, nós temos uma preservação de áreas naturais muito grande. Só para vocês terem uma ideia, com o tamanho que a expressão que o Brasil tem na produção de alimentos, nós usamos apenas 20% das áreas da área total do Brasil. Nós preservamos 66% das vegetações. Nós temos, além de tudo, lavouras e florestas plantadas, que chega a quase 9% das áreas. Então, o Brasil, sim, é um país que preserva a sua natureza. Eu acho que aqui cabe bem uma pergunta que surgiu, se o senhor acha, da Carolina, se o senhor acha que é possível utilizar a área agrícola de maneira sustentável, por exemplo, produzir, mas ao mesmo tempo respeitando os indígenas que vivem nas reservas e tentando preservar o meio ambiente. Carolina, é possível sim, isso é feito, como eu disse, pelas pessoas de bem. O que, na minha opinião, deve haver uma fiscalização maior. O Brasil é muito grande, existe uma dificuldade natural de fiscalização. O governo deveria sim investir mais na fiscalização dessas áreas, mas não há necessidade, Carolina, de derrubar mais uma árvore para que o Brasil consiga triplicar a produção agrícola dele. O Brasil tem uma quantidade, só para você ter uma ideia, hoje nós plantamos, como está mostrando nesse gráfico, cerca de 58 milhões de hectares. É uma área bastante grande. Só que o Brasil tem 800 milhões de hectares. Então, a gente planta cereais numa área bem pequena em relação ao tamanho do país. E o Brasil tem em torno de 200 milhões de hectares de áreas de pastagem, que a gente chama de pastagem, boa parte dela de pastagem degradada. Alguém que lá no passado tirou o mato, deixou o pasto e esse mato ainda não regenerou. Essas áreas de pastagem degeneradas, elas podem e já estão sendo regenerar uma parte delas para mata mesmo e uma parte delas servir para a agricultura. Então, não há necessidade de derrubar mais mata nenhuma. Sim, existe a necessidade de conservar as áreas indígenas, elas são uma proteção natural a invasões, elas têm que ser contidas de forma com polícia mesmo. Isso tem que ser contido. É gente que está fazendo coisa errada, não pode fazer. Então, acho que é possível, sim. O Brasil está num caminho muito bom, é um caminho difícil, mas que existe tanto tecnologia como legislação para coibir esse tipo de problema. Tá bom? Então, você pode ver que, recentemente, 1990, no período histórico até agora é muito pequeno, né? A gente tinha 38 milhões de hectares e produzia 58 milhões de toneladas de grãos. Tá?
soja, milho, algodão. Hoje, nós temos 58 milhões de hectares e produzimos 254 milhões de toneladas. Quer dizer, houve um incremento da produção de 338%, enquanto a área total subiu 74% só. Isso foi pura tecnologia, foi racionalização, racionalização de tecnologia. Quer dizer, colocar tecnologia e ter numa mesma área uma produção muito maior. E essa tecnologia veio principalmente de alguns institutos de pesquisa que foram muito importantes para o país. O Instituto Agronômico foi fundado em 1887, trouxe muita tecnologia, variedades geneticamente melhores, mais produtivas, e depois a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que foi fundada em 1972. Essas empresas, essas instituições ajudaram muito no advento e na extensão da tecnologia para os produtores. Vocês vejam que, se vocês olharem no site da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a agricultura está muito ligada na maioria deles. São 17 objetivos, e nós temos aí o primeiro, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, quer dizer, o alimento, a saúde entra pela boca, não é com o remédio cura. O alimento faz com que tenhamos saúde. Água limpa e saneamento, as águas que chegam nas cidades vêm do campo. O São Paulo é um exemplo disso. O Tietê chega limpo em São Paulo e sai totalmente esporcalhado, né? Ele vai ficar bonzinho, bom até para tomar água lá na região de Barra Bonita, a 300 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, outra coisa, energia acessível e limpa. A agricultura gera energia, gera etanol, pode ter uma grande capacidade para gerar energia eólica e também solar. Emprego, como eu disse, a agricultura é responsável por 20% dos empregos no Brasil. Indústria, a indústria de alimentos está muito ligada à agricultura e assim por diante. Quer dizer, nós estamos muito ligados a objetivos sustentáveis, e é assim que deve ser. Vou entrar agora nós temos ainda 15 minutos, eu vou falar um pouquinho mais sobre a atuação do agrônomo, né? Algo que a Alicia perguntou no início. O que é possível, o que dá para fazer? Eu classifico como 4 áreas básicas, né? Tem uma área de pesquisa, que você pode trabalhar com pesquisa e desenvolvimento em institutos de pesquisa, em escolas de agronomia, no próprio ensino, na academia, né? Trabalhando, ensinando, em governos, no Ministério da Agricultura, em Ministério do Meio Ambiente, em secretarias que são responsáveis por fiscalização da boa conduta agrícola, pecuária, e também na iniciativa privada. Tá? Eu coloquei algumas áreas que vocês podem trabalhar. Eu tenho muitos colegas em praticamente todas essas áreas. A agroindústria, que é a área de processamento dos alimentos, né? O armazenamento desses produtos agrícolas, que é uma grande indústria de silos, de armazéns e de logística também. Na área de commodities, de produção de commodities agrícolas, então de soja, milho, algodão, batata, laranja, etc.
Na área de geoprocessamento, essa área cresceu muito. Eu fui diretor de uma empresa que trabalha com geoprocessamento. Ela trabalha a partir de imagens de satélite para fazer exatamente aquilo que a Carolina colocou, a fiscalização via satélite do desmatamento ilegal, da invasão de área indígena. E, além disso, o geoprocessamento tem ajudado muito na produção agrícola em si. Então, você entender melhor a propriedade e fazer um uso tecnológico melhor das suas áreas. Máquinas e implementos, meteorologia, tem muito agrônomo trabalhando na área de meteorologia, tecnologia de alimentos, ambiência animal, é uma questão que é bastante recente, mas que tem uma tendência a se consolidar muito, quer dizer, o bem-estar animal, não é porque é um boizinho, um porquinho, que ele deve ter uma criação sofrida, e existem organismos hoje muito sérios fazendo certificação das criações dos animais com ambiência propícia. Os biocombustíveis, tanto biodiesel como etanol, na área de construções rurais, irrigação e drenagem, que é uma área muito grande, meio ambiente, o agrônomo trabalha com meio ambiente em instituições que fazem certificação, que tomam conta da natureza, solos, é uma atividade muito importante para a gente, e toda a tecnologia vegetal. Aí alguns exemplos, né? A produção agrícola, seja de cereais, de frutas, elas vão ser encaminhadas tanto para o consumo de mesa, né? Como uma laranja que vai para a sua mesa, uma uva que vai para a sua mesa, ou vai ser destinada a uma indústria de processamento. Aí alguns exemplos: Seara, BRF, Natural One, que faz suco de laranja. Esses produtos processados vão ser consumidos pelas pessoas. Uma outra área que emprega bastante gente é a área de insumos e defensivos. Então, grandes empresas como Bayer, BASF, Corteva, que é uma junção, uma fusão da Dow com a DuPont. Essa é uma outra área que permite que muitos agrônomos, eu tenho muitos colegas trabalhando na Alemanha, trabalhando nos Estados Unidos, trabalhando na Suíça, em empresas de insumos, de fertilizantes e também de defensivos, de sementes. A outra área que absorve bastante o profissional, tanto o agrônomo como o engenheiro agrícola, é a área de produção de equipamentos. Então, produção de tratores, produção de plantadeiras, produção de colheitadeiras, as fábricas de equipamentos de irrigação, como vocês veem aqui nessa foto de baixo. Então, são empresas nacionais e multinacionais. Tem uma muito importante aqui, chamada Jacto, que é uma empresa genuinamente brasileira e que ela briga com todas essas multinacionais, ombro a ombro. Em algumas áreas ela é líder, e então é um setor bastante demandante do profissional de agronomia. A outra área é a área de inovação. Essa área está crescendo demais em agricultura, pecuária, silvicultura. A utilização, por exemplo, de drones para fazer o mapeamento das áreas. Antes se fazia com topografia convencional, hoje você faz um levantamento de uma área grande com drone, com mapas digitalizados e
e depois tratores que vão utilizar esse mapa digitalizado para fazer as suas atividades. Algumas empresas grandes, multinacionais, estão se envolvendo com bastante afinco na agricultura. Estou trazendo aí para vocês a própria Bayer, com o FieldView, a Bosch, que é uma grande multinacional americana, trabalhando com IoT, né, com internet das coisas, fazendo uma interligação entre os equipamentos que estão na fazenda, e a própria IBM, que criou uma plataforma para a gestão do agronegócio, da propriedade. Tá? O mercado financeiro também absorve bastante gente, né? Existem alguns bancos especializados em agricultura, que é o caso do Rabobank, que é um banco holandês. Outros bancos que são mais generalistas, mas que têm o setor agrícola bastante forte, o setor agro bastante forte, como o Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander. Outra área interessante é essa área de ONGs, das ONGs, das certificadoras e também das cooperativas. Isso permite você trabalhar com empresas que vão fazer certificação orgânica, certificação ambiental, social, e o trabalho nas cooperativas também é um trabalho bastante interessante do ponto de vista de produção, do ponto de vista social. Tem uma série de startups, tá? Eu vou deixar essa apresentação com vocês, vocês vão poder olhar com um pouco mais de cuidado e ver que tem bastante tecnologia envolvida hoje no setor. O que o Brasil apresenta de oportunidades para se estudar? Hoje tem um sem número de escolas de agronomia pelo país, tanto no estado de São Paulo, como também no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que já tem escolas há muito tempo, mas também as regiões onde a produção acontece, principalmente no Centro-Oeste, está tendo uma quantidade muito boa de escolas boas no Mato Grosso do Sul, Goiás e outros estados. Aqui eu trouxe para vocês algumas das escolas. Uma delas aqui eu estudei, que é a que está melhor ranqueada no ranking mundial, a Exalc, que é a USP, né, que é um campus da USP, em Piracicaba. É a quinta melhor escola de agronomia do mundo, tem uma escola holandesa, uma chinesa, duas americanas antes dela, e é uma escola que oferece cursos não só de agronomia, mas também gestão ambiental, engenharia florestal, são 7 ou 8 cursos, a economia agroindustrial, que também é um curso bastante interessante, e tem mais de 70 cursos de pós-graduação para você se especializar. Tá? Eu queria, se o Daniel puder me ajudar com o vídeo. Tem mais 6 minutos, tá? Ok. Tá. A Carolina está pedindo depois para colocar o contato. Sim. No final eu tenho o meu contato, sim, tá? Perfeito. Eu vou passar então o vídeo. O primeiro, né? É o primeiro vídeo e é exatamente sobre uma fazenda que aí está como uma fazenda do futuro, mas ela já é uma realidade, que é um sistema da John Deere que faz uma conexão completa entre os equipamentos e também um acesso ao produtor bastante grande. Ele é um vídeo de 2 minutos e 40. Por favor, Daniel. Main menu, weather.
Welcome to John Deere farm site. Field order. Please prioritize. Work order confirmed. Alert. Irrigation. Irrigation system initiated. Incoming call. Hi, Terry. We're finishing up your planter service. You'll be ready today. Thanks, Sean. I really appreciate it. You got it. Seu Alert. agrônomo. Weather. Alert. Weather. Files sent. Alert. Row crop tractor 14 has stopped. Message. Dealer technician ETA 32 minutes. Ok, Daniel. Eu acho que o nosso... Oi, Daniel. Oi? Voltou o compartilhamento da minha tela? Não, tem que colocar novamente. Agora foi. Bom, então, para encerrando, gente, só falando um pouquinho da minha trajetória aí profissional, eu então comecei trabalhando com citricultura, logo que me formei, depois trabalhei durante 14 anos na mais importante empresa de consultoria do Brasil, que hoje nós vendemos para uma multinacional. Depois eu trabalhei também na área de marketing no agronegócio, dirigindo uma associação, a BMRA, e atualmente conduzo uma operação de produção de laranjas e limões sicilianos, na região sudoeste do estado. Eu queria encerrar aí essa minha participação, dizendo para vocês que é uma profissão com alguns sacrifícios, sim. Tem dia de chuva, tem dia de sol, de muito calor e muita poeira, como foi essa semana, mas é uma profissão apaixonante, né, que a gente tem contato com a natureza, a gente vê coisas muito bonitas o tempo todo, é um amanhecer bonito, é uma ave bonita. Essa semana eu encontrei um lobo-guará enquanto voltava para a fazenda, e esse contato com a natureza é muito, muito bom. E mais do que isso, a possibilidade de você criar, de você ter projetos, de você sonhar o tempo todo. Eu fiz isso muito novo e continuo fazendo. Eu tenho energia para fazer novas coisas, novos projetos, plantar, ensinar
e é uma profissão também que faz com que a gente se relacione com muitas pessoas, ensine muitas pessoas e aprenda muito com as pessoas. Então, eu recomendo fortemente que vocês considerem a agronomia como uma profissão que vai te deixar muito feliz, vai ter uma vida saudável, uma vida feliz e uma vida confortável do ponto de vista financeiro. É importante você gostar do que faz. Obrigado pela oportunidade, meus contatos estão aqui. Fiquem à vontade para mandar uma mensagem por e-mail e depois a gente pode se comunicar por telefone também. Vai ser um prazer falar com vocês e quem sabe até orientá-los na sua vida profissional. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Maurício. Eu acho que foi uma excelente palestra para dar uma outra visão, né, que poucos, pelo menos que vivem mais só em São Paulo, são poucos que têm contato nessa expectativa de profissão, né? Eu, pela minha parte, minha mãe, ela recentemente começou a trabalhar em produção de morangos. Ela nunca tinha trabalhado e eu vejo a importância que os profissionais da agronomia têm para que a produção dela está dando sucesso, né? Conseguir fazer o sucesso que ela está tendo. Bem, muito obrigado. Agora a gente vai fazer uma pausa aí para o almoço e voltamos para o próximo ciclo às 2 horas. Tudo bem? Daniel, eu queria colocar meu telefone aí, que eu acabei não colocando, se possível, eu não consegui anotar aqui. Pode colocar no bate-papo, daí eles têm acesso. Tá bom. Quer que eu coloque? Por favor. Pode falar. É 11 98295 9438. 9438. Então, 11 98295 9438. Isso. Pronto. Peraí, que eu só mandei para nós. Tem que mandar para os demais. Então, gente, tá aí no bate-papo. Eu mandei o telefone do Maurício. Se alguém quiser entrar em contato, podem ficar à vontade, certo, Maurício? Sim, fica à vontade para me ligar, para me mandar um WhatsApp, o e-mail, tá bom? Muito obrigado a todos e um bom fim de semana. Obrigado a todos, obrigado, Maurício. Até a próxima.